E aí galera, tudo bom? Vamos aqui hoje para mais uma aula, um vídeo aula aqui no Super Acadêmico comigo, professor Fabiano. E hoje a gente vai voltar para filosofia, ou na última aula foi filosofia, eu não lembro. Eu acho que foi filosofia também, não foi? E hoje eu queria falar de um livro de uma autora que foi minha professora, né? A Nancy Mangabeira Unger. O Encantamento do Humano, Ecologia e Espiritualidade, certo? Aqui, ó, esse livro aqui é um livro antiguinho, da época que ela era minha professora, né? Lá nos anos 90. Mas eu estava relendo ele, vendo algumas coisas interessantes que eu achei que seria legal trazer nesse momento para vocês e para a internet de uma maneira geral, já que fala de algumas coisas que a gente está passando hoje em dia, né? Antes de começar, eu queria que vocês se inscrevessem no canal, né? Os novos inscritos da semana, né? Nós chegamos a 300 inscritos, estamos passando de 300 inscritos. Eu agradeço a todos, aos novos, e quem tem se mantido inscrito também, muito obrigado. Na descrição do vídeo aí vocês podem ver que tem as minhas redes sociais, né? Como sempre, vocês podem acessar. Tem os links para meus livros, tantos que são de leitura gratuita quanto da venda, e também tem a minha conta no PayPal, que vocês podem pegar e fazer doações se quiserem, certo? Mas o importante é vocês assistirem, dar like e comentarem se quiserem também, certo? Então vamos lá ao tema de hoje. Então a professora Nancy, né? Nancy Mangabeira Unger, ela é parente daquele Mangabeira Unger que foi ministro de alguma coisa, não me lembro, há alguns anos atrás. Bom, ela foi minha professora em 3 ocasiões, se eu não me engano, 3 ocasiões. Então foi com ela que eu tive a primeira noção de leitura filosófica, né? A importância dos aspectos diferenciados de uma leitura comum para a leitura filosófica. E mais tarde eu tive com ela muito contato com a obra do Martin Heidegger, né? Foi o centro das pesquisas dela, foi o Martin Heidegger, sob a orientação do Emanuel Carneiro Leão, que é tipo especialista em Heidegger no Brasil, é o maior, né? Bom, vamos à obra. Ela apresenta nessa obra uma série de ensaios, certo, que ela fez sobre uma série de questões atuais, né? Uma das coisas centrais de início de conversa é como ela trabalha ao longo da obra, em vários momentos, a noção de crise, né? E aí, como a gente está passando por uma crise séria agora, né, 2021, não só do ponto de vista econômico, que normalmente é as crises que as pessoas mais lembram, mas do ponto de vista humano, né? Aí seria legal refletir sobre o que ela chama a atenção. Então, eu queria começar comentando 2 epígrafes que ela traz. Uma de Heráclito, né, Heráclito de Éfeso: a morada do homem é o extraordinário. Ela usa isso em alguns momentos nos textos dela. E eu me lembro bem que a ideia é o seguinte: o ser humano, né, por mais que tenha uma vida ordinária, no sentido de trabalhar, pagar conta, né, viver o dia a dia, fazer as coisas do dia a dia, a vivência do ser humano é no extraordinário por causa da condição humana que seria extraordinária, certo? Esse extraordinário pode ser interpretado de maneira sagrada, religiosa, né, de maneira mítica ou mística, de uma maneira racional, científica, mas o importante é que o ser humano veja, né, a si mesmo como extraordinário dentro de um universo ordinário, né, da vida ordinária. Ele é extraordinário. E aqui ela traz de Martin Heidegger, do livro Os Caminhos do Campo, já do final da vida do Heidegger, quando ele parou de escrever grandes ensaios e começou a escrever aforismos, né, poemas. Abrir-se a amplidão, tudo que é verdadeiro e autêntico só chega à maturidade se o homem for aberto à amplitude do céu, mas também deitar raízes na obscuridade da terra. Então essa parece uma antítese, né? Que o ser humano, para
vivenciar esse extraordinário, ele tem que ao mesmo tempo almejar os céus, mas ao mesmo tempo está preso, né? Está vinculado à terra. Né? Então é essa contradição constante, de certo modo, que essa epígrafe chama a atenção. Bom, aí ela vai chamar a atenção logo no começo sobre... aí não ela, mas eu queria chamar a atenção de uma coisa que está no prefácio, que é escrito por Leonardo Boff, certo? Um filósofo conhecido aqui do Brasil também. Se você não conhece, dá uma pesquisada aí, Leonardo Boff. Boff com E-B-O-F-F. Primeira coisa, ele elogia ela chamando ela de filósofa, certo? E não pesquisadora da filosofia. Ele fala assim: a filosofia procura colher a realidade pelo seu avesso e pela sua radicalidade. Alguém pode ser versado na disciplina filosofia e contudo não ser filósofo. Ser filósofo é mais do que ser um estudioso. É um modus vivendi, é uma maneira de viver. A pessoa assume uma atitude filosofante em tudo o que faz e pensa. Então, a Nancy Mangabeira Unger é uma filósofa, certo? Ela é uma professora de filosofia, é uma estudiosa, pesquisadora, mas além disso, ela tem questionamentos, ela tem formulações dela mesma sobre a situação presente, né? Situações presentes ou as problemáticas que ela tem interesse, certo? Especialmente sobre essa questão da condição humana e a crise, né? Então, é bem interessante essa coisa de o filósofo olhar pelo avesso e pela radicalidade. Avesso porque nós vivemos a vida ordinariamente de uma maneira muito comum, digamos assim, né? Então a gente não consegue ver o oposto, a gente não consegue ver o outro lado das questões por causa da nossa vivência cotidiana. E essa ideia da radicalidade é que você tem que ir nas raízes das questões, certo? Essas raízes podem ser, por exemplo, de onde é que vem a crise econômica atual? É da raiz problemática do próprio capitalismo, por exemplo, certo? Ou então, de onde vem a raiz da questão da crise que nós temos atualmente na humanidade a respeito da polarização de opiniões sobre questões que deveriam já ser cotidianamente aceitas, né? Havendo o fato da geração das dúvidas, né, por conta dos interesses que nós não conhecemos, certo? Então, quando você busca a raiz dos problemas, você vê que as coisas não estão tão simples como às vezes são apresentadas para a gente. Ela vai dizer aqui, ainda no prefácio, a ecologia radical deixa para trás o antropocentrismo. A ideia de uma ecologia radical, que é chamada no livro, né, então aqui, ecologia e espiritualidade, é a ideia de que os processos de manutenção, né, não só do meio ambiente, né, mas da vida como um todo, do planeta, tem que ir além da visão antropocêntrica, da visão que vê o homem como centro, certo? Então, para a própria sobrevivência do ser humano como espécie, ele precisaria ver-se além dele mesmo. Então, não é simplesmente proteger o planeta para a sobrevivência da espécie, mas muito mais para a sobrevivência de um todo do qual o ser humano faz parte, né? Que essa é a grande questão, né, dos últimos, talvez, 30, 40 anos sobre as questões ecológicas. Muitas vezes se vê o discurso dos ambientalistas como sendo um discurso radical, no sentido de extremo, né, de que a natureza tem que ser protegida em detrimento do ser humano, quando na verdade, pelo menos como eu entendo e como é apresentado nesse livro, a proteção das questões ambientais, né, a proteção do meio ambiente, da preservação, né, a mudança de matriz energética, essas coisas todas têm a ver com a nossa própria sobrevivência no futuro, que é a ideia de sustentabilidade. Né? Então, muitas vezes as pessoas não enxergam isso, veem apenas os discursos ambientalistas como sendo alguma espécie de moda radical de esquerda, alguma coisa assim, que não tem a ver, não tem a ver com o lado político, tem a ver com a sobrevivência da espécie, das espécies como um todo, porque a gente faz parte de um mesmo
ecossistema, certo? O ecossistema do planeta inteiro. Deixa eu ver. Aí, na introdução, ela vai retomar a epígrafe de Heráclito, né, Morada do Homem no Extraordinário, e vai falar assim, um dos traços marcantes da reflexão sobre o político é a consciência de que é preciso ir aos fundamentos da civilização e da espiritualidade da crise que vivemos. Ela estava falando isso lá nos anos 90. Essa crise é a expressão de uma sociedade fragmentada, como hoje, de uma civilização que dissociou corpo e espírito, luz, mistério, ser humano e cosmos. Veja que essa separação, essa dissociação entre a condição humana material da condição humana mais espiritual, segundo ela, é o que estaria afastando os seres humanos uns dos outros e fragmentando, de certo modo, nosso modo de viver, fazendo com que a gente viva apenas uma parte da vida e se afastando do extraordinário, né, nessa noção que o Heráclito traz. Na busca sempre crescente de estabelecer um controle e dominação sobre a natureza e sobre os outros homens e sobre os ritmos da vida, perdemos a dimensão essencial da existência humana, aquela que Heráclito chama de a morada do homem é no extraordinário. Resgatar essa experiência se dá na medida de nossa possibilidade de reencantar o mundo, o que na verdade significa reencantar o nosso olhar. Então, a ideia é que devemos passar adiante da simples noção de sobrevivência cotidiana e ver o extraordinário da vida, da existência, como um todo. Veja que não é deixar para trás as questões ordinárias, né? A sobrevivência, né? As necessidades, mas é enxergar além disso. Então, quando a gente se prende às questões de sobrevivência, né? De subsistência, muitas vezes a gente desanima até no fazer das coisas cotidianas, certo? É só você parar para pensar como muitas vezes você já acorda cansado toda manhã, justamente porque mais um dia fazendo as mesmas coisas pelas mesmas razões, certo? Então é uma mudança no olhar, na perspectiva daquilo que você faz, mesmo que seja cotidianamente as mesmas coisas, mas você pode ter essa perspectiva de apreciação de um todo maior do que você mesmo. Pelo menos é como eu interpreto aqui o que a professora Nancy, né, Mangabeira Unger, está falando. Eu não vou usar o nome Mangabeira Unger como autora, porque pode confundir com o parente famoso dela. Então eu prefiro falar a professora Nancy. Deixa eu ver. Aí em outro texto ela vai falar sobre a questão do mito, né, como uma forma de conduzir essa mudança de perspectiva, certo? Então, o mito, no caso o mito heróico, que ela está chamando a atenção aqui, seria aquele que transmite para a gente, inclusive no próximo vídeo a gente vai falar sobre mito novamente, mito e realidade, do Michel Marcel, eu não esqueci o nome dele agora, eu vou colocar aqui na legenda o nome dele. Aí o mito, né, principalmente o mito heróico, ele transmite para a gente essa noção de que a vida extraordinária é presente nas figuras fictícias, né, míticas, mitológicas, que estão entre os deuses e os humanos, que é o caso dos heróis das mitologias. Esses heróis, eles dão para a gente lições sobre como observar o mundo de uma maneira extraordinária e viver de maneira extraordinária, não necessariamente fazendo atos heróicos de sacrifício, de auto-sacrifício e tal, mas observando perspectivas diferentes das coisas. Aí depois ela vai evoluir para a questão do pensamento pré-socrático, que é uma coisa que ela valorizava muito, eu me lembro, em que os pensadores originários, né, o Heráclito, o Parmênides, né, Anaximandro, Anaxímenes, esses pensadores de antes do período clássico da filosofia grega, com Sócrates, Platão e Aristóteles, esses pensadores traziam essa conexão entre um conhecimento racional, filosófico,
e a ligação ainda com a linguagem mítica. E isso trazia uma conexão com a natureza, né, que é o que ela está buscando aqui de certo modo no livro, que trazia mais afinidade entre o pensamento do pensador, do filósofo, e a presença do ser humano na natureza. Então, entre o mito, né, e o pensamento filosófico, haveria essa transição a partir desses pensadores originários, que faz uma conexão muito interessante com essa realidade de conexão do ser humano com a natureza, que supostamente, isso eu acho que até o Heidegger também falava uma coisa parecida, no grego, né, na língua grega, havia uma conexão maior entre a linguagem, né, uma expressão da linguagem humana e a própria natureza. Né? Não sei se é verdade, provavelmente os linguistas não vão concordar com isso, já que as linguagens, as línguas, pelos linguistas são vistas como arbitrárias e não necessárias em conexão com a realidade. Certo? A realidade não seria transcrita pela linguagem, certo? A linguagem seria uma coisa criada, inventada. Eu não sei, é uma problemática que vai além até dos meus interesses e habilidades em questionar isso. Certo? Se alguém se interessar por esse assunto, talvez o melhor autor para refletir sobre isso, ele não responde exatamente problemática, mas justamente é o mais citado, é o Ludwig Wittgenstein, certo? Que é um pensador austríaco, né, do século XX, que produziu, são duas obras muito famosas dele, que é o Tractatus Lógicos Filosóficos e um outro chamado Investigações Filosóficas, se não me engano. Tem mais outras obras descobertas depois, mas essas duas são as mais conhecidas. Então, se você se interessar por essa questão de a linguagem ser um reflexo da realidade, refletir a natureza, aí você pode pesquisar sobre isso aí, Mas, voltando aqui, tem um capítulo que ela chama A Tiranização do Real na Civilização Contemporânea. Aqui, ó. Vou marcar tudo isso aqui. E aí, nesse capítulo aqui, ela vai chamar a atenção de como muitas vezes aquilo que é considerado, né, o real ou a realidade vivida acaba sendo tiranicamente colocado como sendo o centro da vida dos indivíduos, né, dos sujeitos, e por isso os sujeitos acabam tendo uma vida de negação de si mesmos, né, que é o que Heidegger chamava de vida inautêntica. Ela diz aqui, o começo da possibilidade de assumirmos criadoramente a crise que vivemos reside na disposição de irmos à sua raiz e na renúncia à segurança de que cremos já saber, do que cremos já saber. E ela menciona a questão do discurso da servidão voluntária de Etienne de la Boétie. Então, a ideia é a seguinte, por acreditarmos, né, que existe uma espécie de segurança inerente em conhecer a realidade, como se a realidade pudesse ser dominada pelo saber, né, pelo conhecimento, muitas vezes a gente renuncia à possibilidade de ver as coisas de maneira diferente. É por isso que muitas vezes a gente se prende na nossa realidade cotidiana e não abre espaço para uma nova possibilidade de realidade. Ao meu ver, aí é de onde se origina, por exemplo, a maioria dos preconceitos, né, do racismo, da homofobia, da xenofobia, né, da incompreensão a respeito de formas de viver diferentes, formas de viver que são expressões, né, tanto subjetivas quanto coletivas, de formas de existir que, por ir de encontro àquilo que nós achamos como sendo correto, né, é a origem do etnocentrismo, por exemplo, dos etnocentrismos diversos, aí nós negamos aquilo ali, né, e às vezes, como muito aconteceu na história da humanidade, entramos em guerra, né, em conflito direto, conflito violento, por causa dessas diferenças de maneiras de ver a vida. Então, renunciar
a segurança do que queremos já saber, que é a base da filosofia socrática, né? Se você lembrar lá das primeiras aulas de filosofia, se não quiser, se não lembrar, pode ir lá procurar na playlist de filosofia, as primeiras aulas. O que Sócrates chama atenção é justamente para a ignorância que a gente ignora ter a respeito da realidade. Por a gente achar que sabe alguma coisa, a gente ignora que não sabe. E aí não se abre a aprender, certo? Então isso é fundamental para a própria atividade filosófica. Eu queria ter mais algumas coisas aqui. Ixi, mexeu aqui. Tem outro texto dela, que acho que foi um dos que ela mais citou, né, em aulas dela, Ecologia e Espiritualidade, certo? Que é justamente o subtítulo do livro, Ecologia e Espiritualidade, o reencantamento do mundo. Foi uma palestra que ela proferiu no Instituto de Ação Cultural, dentro do ciclo Transformação, realizado em novembro de 1990. Certo? Então, é uma coisa relativamente antiga, mas também relativamente nova, se a gente comparar com estudos mais clássicos, antigos. Mas, assim, o contexto daquela época não é diferente do de hoje. Na verdade, essa noção de crise que nós temos hoje pode ser, inclusive, considerada uma espécie de desenvolvimento das crises anteriores. Crises no sentido civilizacional, não só econômico, não só social, cultural, biológico, político, mas no sentido civilizacional, que é o que ela chama a atenção, certo? A noção de civilização que nós temos, originada mais ou menos, né, a partir da Revolução Francesa, é um modelo civilizacional que precisa ser revisto, certo? Ele exige para a sobrevivência do próprio modelo civilizacional que seja revisto por uma série de questões, né? Por uma série de novas reflexões. E ela começa assim: a crise que hoje atravessamos é uma crise de visão de mundo, de civilização. É, portanto, uma crise de sentido, uma crise de caráter espiritual. Entendemos visão de mundo como a trama de representações, conceitos, valores, por cuja mediação os homens tecem sua inserção na vida. Então, é uma crise de visão de mundo que ela está chamando a atenção. Uma crise nossa, é uma crise interior, subjetiva, porque todos os indivíduos, né, todos os sujeitos parece que passam por essa mesma crise de existência, ao mesmo tempo que coletivamente, né, a sociedade como um todo passa por um processo de crise também. Então, ao meu ver, reflete em outros elementos, como por exemplo na economia, que é o que afeta mais diretamente a nossa vida cotidiana. E aí você vê os desesperos, as doenças mentais, os problemas sociais, a criminalidade, tudo isso como sendo uma espécie de evolução, né, dessa crise de civilização. Ela pergunta: o que significa ser humano? O que entendemos por real ou realidade? Cada ser humano está chamado a responder essa pergunta. Constituir, na superação criadora deste momento que vivemos, possamos também alcançar um patamar mais alto de consciência. Então, a maioria das pessoas não questiona o que é ser um ser humano. Simplesmente vive a vida sem questionar a si mesmo. Mas o que ela está chamando a atenção é que, como civilização, se a gente não questionar isso, pelo menos de tempos em tempos, a tendência é esse processo de crise e a um extremo de autodestruição. Então, historicamente, houve momentos de autodestruição, como, por exemplo, nas duas guerras mundiais, em que houve um envolvimento total da humanidade num processo de, a gente pode chamar de questionamento, um questionamento tão franco que gera a violência. Mas, ao mesmo tempo, né, como supomos sermos um pouco mais civilizados a respeito disso, o que a gente vive hoje não precisa necessariamente chegar ao extremo de uma guerra em larga escala, mas gera, né, a necessidade desse questionamento constante das sociedades, porque os modelos de civilização, do ponto de vista econômico, ecológico, social, são colocados em questão, certo? Um exemplo, né, que eu acho que eu falei disso lá no começo da pandemia, né, em março do ano passado.
se o modelo econômico vigente se mantém, a condição colocada pela pandemia mostra que esse modelo econômico ele é ineficiente para a manutenção da existência. Porque, veja, você vê um processo de crise econômica se aprofundando por causa do isolamento, do fechamento, dos lockdowns. Mas, no entanto, há meios, há recursos suficientes para a manutenção da vida, a manutenção da civilização, da sociedade, sem a necessidade desse processo tão acirrado de produtividade econômica. É só você olhar como tem sido possível para muitos países sobreviverem, economicamente falando. As consequências da pandemia através desse tipo de intervenção, intervenção na economia. Então, as pessoas mais liberais no sentido econômico podem até criticar ou questionar esse tipo de raciocínio, porque levaria inevitavelmente a uma maior interferência do Estado na economia. Mas, certo, é o que vem sendo evidenciado, certo? É o que tem sido visto nesse último ano a respeito da pandemia e das consequências econômicas da pandemia. Então, isso necessitaria uma revisão no modelo de visão sobre o mundo. A afirmação cartesiana de que o homem deve se tornar mestre e senhor da natureza, assim como a ideia de Bacon, segundo a qual a natureza deve ser forçada a se render a seus segredos, desconecta o ser humano da natureza. Então, vejam que eu já dei uma aula sobre Descartes e Bacon, falando de empirismo e racionalismo. Na playlist de filosofia também está ela. Então, esses dois modelos, tanto o racionalismo como o empirismo, meio que matam a conexão do ser humano com a natureza, porque supõe essa superação da natureza pelo ser humano, pela racionalidade humana. E ela vai te dizer, nas sociedades arcaicas, na Grécia Antiga e em diferentes momentos da civilização ocidental, mesmo, por exemplo, na Idade Média, vigorava a ideia de que o ser humano está inserido dentro de um cosmos, dentro de um todo, dentro de um universo onde existem níveis de existência superiores a ele. Então, ela está dizendo que esse momento civilizacional em que o modelo está em crise e se busca uma resposta dentro do próprio modelo, é um modelo histórico, é um modelo historicamente datado e que, em outros momentos, em outras civilizações, em outras culturas, havia maneiras diferentes de lidar com essa relação do ser humano com a natureza. Ela deu exemplo aqui da Idade Média, que é interessante, que a Idade Média normalmente é desprezada como modelo civilizacional, por ser obscuro, por ser anticientífico e tal, mas o que ela está dizendo é que havia nesse modelo civilizacional medieval uma conexão do indivíduo com o cosmos, do indivíduo com a espiritualidade. E essa conexão dava um sentido que hoje, segundo ela, muito se perdeu. Então não é para voltar ao mundo medieval. Ela só está chamando a atenção que é possível gerar um modelo civilizacional, civilizacional, em que há uma reconexão, por isso que o nome é Encantamento Humano, e o texto é o reencantamento do mundo, em que o ser humano pode se reconectar com esse com essa natureza. Ao se tornar cada vez mais autocentrado e arrogante, o homem moderno passa a entender a humanidade na razão direta de sua capacidade de dominar e manipular o mundo e os outros homens. Então, essa pretensão de dominar a natureza e a realidade ao redor, cria essa arrogância de domínio, essa arrogância de ser superior. E por causa disso, segundo o que ela está refletindo aqui, causa essas distorções. Certo? Então, por isso, a dificuldade em se desapegar, por exemplo. Então, mais um exemplo bem prático. O problema que vivemos hoje no mundo, o problema econômico especificamente, está ligado principalmente ao fato de haver uma concentração muito grande de riqueza na mão de muito poucos.
certo? E antes que você pegue e rotule de comunista ou coisa parecida, é só pensar. Essa riqueza toda acumulada na mão de poucos, se pudesse ser de maneira ordenada, de maneira bem legislada, ser redistribuído, não haveria tanta questão, tanto problema de crise econômica como temos hoje, por causa da pandemia no caso especificamente. Certo? Vejo que políticos de diferentes espectros, né, como o Barack Obama e aqui no Brasil o Eduardo Suplicy, falam de uma renda universal, renda mínima universal. O que é que eles querem? Eles não querem pegar e tirar toda a riqueza dos mais ricos e distribuir igualmente para os mais pobres, que seria o ideal lá do comunismo, né? O comunismo lá pregado por muitos dos seguidores do Marx. O que, elaborando, não é tão simples assim. O que eles estão sugerindo é que, diante da riqueza acumulada mais concentrada, se você criar meios de fazer com que haja uma certa distribuição, vai evitar distorções como o que nós temos hoje, né? De pessoas incapacitadas de sobreviver. E é muitas vezes indo para o crime, né? ou indo para a imigração, ou morrendo simplesmente, né? Pessoas na beira do desespero por causa dessa impossibilidade de sobrevivência na sociedade de consumo. Veja que eu estou falando de a manutenção de uma sociedade de consumo a partir de um mecanismo que vai contra, de certo modo, as ideias capitalistas, mas para a manutenção do próprio capitalismo. Bom, ela vai falar que o reencantamento do mundo significa redescobrir aquilo que constitui reencantar o mundo, é poder novamente ter uma vivência da realidade que não se reduza à reificação. Então a ideia de reencantar o mundo é parar de ver o outro e si mesmo, e a si mesmo como coisas, né, como objetos dentro de um sistema. Eu já estou caminhando para o final. Aí ela fala de que é possível, né, uma elaboração que celebre de novo a vida humana em seu sentido mais espiritual e não apenas na sobrevivência. Aí ela vai relacionar isso com as noções de espiritualidade relacionadas com a religiosidade, né, e chamando a atenção da religião não como um elemento formal, institucional, mas como uma noção de religare, né, de religação do indivíduo com o sagrado, com si mesmo, né, consigo mesmo, no sentido mais espiritual. E finalizando, né, a ideia dessa necessidade de controle, né, de controle sobre a realidade, cria esse afastamento, né, e aí o que pode ser feito, né, com uma atitude individual, que gera eventualmente uma atitude mais coletiva, é se abrir mão dessa necessidade de controle para que se veja que é possível novas realidades, né, novos modelos de realidade, não presos a essa noção de controle, para que aí possa se colaborar de verdade. Né? Então, o encontro consigo mesmo, como espiritualidade, né, como conexão com a natureza, pode daí gerar uma forma de civilização diferente, que não seja tão obcecado, né, tão preso a essa ideia de controlar a realidade, porque ela não é controlável, essa é a questão. A ideia de controle é apenas uma ilusão criada pela modernidade, né, de controle sobre a natureza, controle sobre si mesmo, né, controle sobre o conhecimento, sobre o universo, não tem. A gente pode ver que, por mais conhecimento que tenhamos acumulado nos últimos séculos, nós estamos passando por uma coisa muito similar ao que a Europa passou, né, durante a peste negra, certo? Então não há um controle sobre isso, certo? Há formas de minimizar, certo? A ciência serve para pegar e minimizar, mas são coisas que são fora do controle. Não há como pegar e transformar a natureza à nossa vontade. E é isso que a professora Nancy Gabriela Uber traz para a gente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado.
dessa aula, né, comentando aqui esse livro dela. Se ela algum dia puder ver, eu espero que eu tenha falado razoavelmente, né, bem sobre a obra dela. Eu fui aluno dela, aprendi muita coisa com ela.